Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eric, sou tutor de adolescentes de Curitiba e hoje vou falar sobre o livro Bases para a Sua Conduta, por conta dos 90 anos de comemoração do Labusofia. Esse livro tem vários conceitos importantes e que são fundamentais e essenciais para a nossa vida. Mas o que mais me atraiu entre eles foi o esforço é vida, que fica presente na página 16 desse livro. E é muito importante esse conceito porque ele é essencial e fundamental para todos nós. Um exemplo disso foi quando eu estava estudando minha prova e eu acabei tirando 7. Se eu tivesse me esforçado mais, eu ia tirar 10. Mas na outra prova, eu me esforcei e tirei o 10. Outro exemplo é quando eu estava nadando. Eu tinha uma competição de natação. Então, eu me esforcei e fiquei em primeiro lugar. E já podemos ver nesse exemplo como é importante isso. Então, o que tiramos disso é que quando eu me esforçando para educar minha mente para ser um ser melhor. Obrigado, gente. É isso. Eu tava lendo esse livro aqui e eu vi um ensinamento que me marcou muito. E eu vou ler ele pra vocês. O pensar detidamente sobre a profissão que você se propõe a seguir o encaminhará por uma rota segura. Eleja aquela pela qual sinta a verdadeira vocação e estude bem suas possibilidades de encará-la. A escolha deverá ser definitiva, pois, se mudar de parecer todos os dias, a estabilidade de seus pensamentos perigará continuamente. Esse ensinamento me fez lembrar de uma situação que eu tenho vivido, que é sobre a minha profissão do futuro, que eu sempre tive muito medo de escolher algo para fazer pro resto da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa e eu sempre gostei de várias coisas. Daí, lendo esse ensinamento, eu percebi que isso é possível de fazer, que eu sou capaz de escolher algo, de me decidir, de ver algo que eu realmente gosto. E para facilitar isso, eu tenho criado gosto pelo estudo, para não ser algo pesado, não ser um fardo, não ser, algo difícil de fazer. E o que tem me ajudado a criar esse gosto pelo estudo é ir nas reuniões do setor de adolescentes da Fundação Logosófica, que me ajuda a me conhecer. Eu estou aprendendo a conhecer meus pensamentos, a conhecer meus limites e o meu potencial. E eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma, não sei. É isso. Eu encontrei nesse livro um ensinamento onde eu consegui me identificar bastante. Nele fala as observações que fizer sobre seus semelhantes e sobre as coisas a seu alcance lhe permitirão aperfeiçoar-se em alto grau, corrigindo suas deficiências e exaltando suas qualidades. Eu consegui aprender com esse ensinamento que eu tenho que sempre exaltar as qualidades dos meus amigos e deixar as deficiências para o meu aprendizado. E é isso que eu tenho feito com eles. Oi, hoje eu vou contar pra vocês uma experiência bem legal que eu tive sobre educação física. Eu nunca gostei muito de educação física, sempre foi uma das matérias que eu menos gostava. E agora na aula online eu achava uma perda de tempo. E esses dias eu fui pra aula e eu tava sem vontade nenhuma. Eu conversei com os meus pais dizendo eu preciso ir mesmo, vai ser chato. E eles disseram, por que você não tenta ir pra aula com boa vontade, com vontade de fazer aula? Então, no dia seguinte, eu tive aula de educação física e eu fui alegre, com vontade de fazer. E eu senti muita diferença, porque eu estava mais alegre, a aula estava muito mais leve e isso me permitiu aproveitar a aula, foi muito legal. E tem um ensinamento do livro Bases que me representou muito essa situação, que é: você terá observado que o trabalho, se é feito com má vontade, se torna pesado e não permite desfrutar da vida. E é bem isso. O trabalho, a aula, se você vai com má vontade, ele é pesado e chato. E como eu fui feliz e alegre, com vontade de fazer aquela aula, a aula foi muito mais legal, foi divertida, foi engraçada. Então é isso.
Aprenda a aproveitar o tempo, cujo valor é tanto mais estimável quanto mais se compreende sua importância na vida. Procure que seu tempo seja rico em rendimento. Em todo momento, e especialmente depois de suas tarefas habituais, pense no que fará no dia seguinte e faça isso com método, de modo que pelas manhãs, ao começar o seu labor, seus pensamentos estejam prontos para o trabalho. Bom, eu sou a Sofia, da sede de Curitiba, e eu participo do setor de adolescentes. E eu vou contar para vocês o que ficou para mim do ensinamento que eu acabei de ler do livro Base para a Sua Conduta. O que ficou para mim foi que eu preciso sempre manter uma organização, e não só uma organização física, mas uma organização nos meus pensamentos. Antes de dormir, eu preciso pensar, programar o meu dia, para que no dia seguinte eu consiga fazer tudo em ordem, consiga aproveitar o meu dia. Porque se eu não organizar, se eu não pensar no dia anterior o que eu vou fazer no dia seguinte, eu vou acordar um dia com preguiça, não vou saber o que eu vou fazer, vou ter que pensar em me organizar e eu já vou estar perdendo tempo nisso. Então, se eu me organizar antes, eu vou ter um dia que vai render bem mais. É isso. Essa linguagem é o esforço mental que fazemos para entender o que nós queremos. O que eu entendi desse ensinamento foi que se a gente não tem um esforço mental, a gente não consegue fazer o que a gente quer bem. Sem o esforço mental, a gente faz alguma coisa assim, meio meia boca, a gente não faz do como a gente poderia fazer do jeito melhor. Se a gente tem um esforço mental, a gente faz uma coisa alegre, a gente faz uma coisa entusiasmado, a gente não faz com preguiça ou com pensamentos ruins. Eu sou o Leon, da sede de Curitiba, do setor de adolescentes, e é isso. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lara e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre a minha vivência aplicando o ensinamento sobre o tempo na minha vida, do livro Base para a Sua Conduta. Então, esse ano eu quis me organizar melhor, assim, com os meus estudos, meus horários, realmente aproveitar mais o meu tempo. E quando eu comecei a ler, assim, esse ensinamento, já na hora eu comecei a tentar aplicar ele na minha vida e já deu muitos resultados positivos, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção foi sobre você organizar seus pensamentos, assim, em seu interno, antes de começar a sua semana, a sua rotina, enfim. E também você usar a concentração como aliada e usar o seu tempo livre pra tentar realmente fazer coisas que você adquira conhecimento, sabe? Que te agregue alguma coisa. E tudo isso fez muita diferença pra mim, assim. Eu ainda tô aplicando na minha vida, assim, mas já tá dando muito resultado. É isso. O ensinamento que eu vou ler hoje no livro Bases é este aqui. O pensar detidamente sobre a profissão que você se propõe a seguir o encaminhará por uma rota segura. Eleja aquela pela qual sinta a verdadeira vocação e estude bem suas possibilidades de encará-la. Eu me identifiquei muito com esse ensinamento porque desde que eu comecei a pensar sobre a profissão que eu queria exercer, eu sempre me dei como muito decidido de que eu queria ir para exercer uma determinada área. Porém, uma parte de mim, ela sempre me dizia para ir para outra área, exercer outra profissão. E eu sempre ficava nesse dilema, assim, até que um dia eu parei, refleti com muita... Esse ensinamento me ajudou bastante. E eu refleti sobre o que seria melhor para minha vida e o que eu gostaria mais de fazer. E eu decidi por ir para essa outra área que eu sempre pensei sobre e sempre tive muita afinidade com aquilo. Então isso me ajudou a começar a mover meus esforços de acordo com a minha nova escolha e acabou sanando a dúvida permanente na minha mente. Eu perdi a noção do tempo, que deixo para fazer as minhas coisas e de repente vem um pensamento. Mexe no celular, assiste um filme, escuta uma música e eu sempre acabo perdendo o pensamento. E eu vou mexer. Daí o tempo que eu deixei para fazer um exemplo, tarefa de casa, tarefa do colégio, eu acabo deixando para depois ou nem faço. E eu fico pensando, por que eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas?
O ensinamento que eu escolhi sobre se queixar das coisas é: nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que faz. Isso é simpático, mas deve ser sincero e oportuno. E agora eu aprendi com o setor adolescente que não pode deixar as coisas para depois. E é com isso eu ajudo minha família todos os dias.